E a notícia é: juiz nega sigilo em ação contra Virgínia. Não se preocupa em preservar a intimidade, disse o juiz na sentença. Vocês pediram muito para que eu explicasse esse processo, já que está sendo muito veiculado nas mídias, e eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, eu vou explicar rapidamente o motivo pelo qual o autor entrou com essa ação trabalhista aqui. Depois eu venho esclarecer o que se trata a matéria, sobre o segredo de justiça, tá? O autor, ele entra com essa ação trabalhista aqui em abril de 2024 contra o Zé Felipe, a Virgínia e outras duas empresas do ramo da construção. Então, são 4 pessoas, né, 4 partes que são processadas neste processo. Ele diz que realizava serviços elétricos na residência do Zé Felipe e da Virgínia, embora tenha sido contratado como servente de pedreiro. Então, por conta disso, ele pede o desvio de função. Ele também pede adicional de periculosidade por conta da atividade elétrica e também pede horas extras e danos morais. Todos os pedidos que o autor fez, esses aqui que eu acabei de falar para vocês, foram julgados improcedentes, tá? Agora nós vamos falar sobre a matéria em si, o tal do segredo de justiça e o que foi que o juiz falou sobre a vida particular da Virgínia. Olha só, quando o Zé Felipe e a Virgínia foram se defender no processo, quando apresentaram contestação nesta ação aqui, eles então pedem o segredo de justiça. O que significa isso? Que somente as partes do processo podem ter acesso ao processo em si. Eles justificam esse pedido, eles fundamentam o pedido de sigilo da seguinte forma, dizendo que são figuras públicas com milhões de seguidores nas redes sociais e que, em razão da notoriedade, por serem muito conhecidos, tudo o que eles fazem acaba virando notícia, inclusive este processo trabalhista aqui. Muitos portais de notícia, na época, repercutiram a ação, inclusive agora, estão falando bastante sobre isso justamente porque saiu a sentença. Eles dizem que, assim que a ação foi distribuída, assim que o autor entrou com essa ação, uma jornalista entrou em contato com eles, querendo mais informações, dizendo que ela iria publicar uma matéria no jornal. Então, eles pegam este e-mail, o print deste e-mail que a jornalista manda para eles e juntam no processo. Inclusive, eles colocam outros links de matérias, né, vários links de matérias nos sites que noticiaram o processo trabalhista. Quando você entra em um destes links nos sites, é muito comum que o site recomende outras matérias para você ler no site deles. Então, presta atenção aqui, eu preciso que vocês guardem essa informação, tá? De que em um destes links tem várias matérias, várias polêmicas da Virgínia ali do lado. Então, basta você acessar outras matérias para você entender um pouquinho mais da vida da Virgínia. Então, quando o juiz foi julgar improcedente os pedidos do autor, lá no comecinho, ele começa falando sobre o pedido do segredo de justiça do Zé Felipe e da Virgínia. Ele disse o seguinte, que na audiência no processo foi deferido o segredo de justiça. Então, em um determinado momento do processo, este processo fica em sigilo, mas ele reconsiderou, ele mudou de ideia, dizendo o seguinte, que o processo, via de regra, ele é público, e a Constituição Federal diz que existem casos onde haverá o segredo de justiça e que neste processo aqui não está incluso nenhum dos requisitos previstos lá na Constituição. Então ele muda de ideia. Ele diz o seguinte também, olha só. Ele disse que em um dos links que eles colocam na defesa, né, o Zé Felipe e a Virgínia colocam na defesa, de lá é possível ter acesso a uma matéria onde a Virgínia realizou uma ultrassom ao vivo no programa que apresenta na rede de televisão aberta SBT, denominado Sabadão, e também foi postado em sua rede social. Então lembra que eu disse pra vocês? Ele clicou em um desses links e do lado ali tem várias matérias e uma delas é essa daqui, referente à ultrassom que ela fez ao vivo no programa. Ele diz o seguinte, o juiz, ora, se ela, a Virgínia, confere publicidade, né, torna público a situação sensível como esta, a ré não está preocupada em preservar a intimidade, como tenta fazer crer neste processo. E ainda, eles não apresentam os riscos ou prejuízos advindos com a visibilidade do processo. Então, eles não conseguem comprovar que, se esse processo ele torna-se público, qual é o risco, qual é o dano à imagem que eles vão sofrer. Além disso, não há danos à imagem ou ao patrimônio de determinadas pessoas, o simples fato de tramitar contra elas uma ação
trabalhista? Se fosse assim, então todos os processos deveriam estar em segredo de justiça, pois quem é processado bastaria pedir o segredo de justiça. E isso seria impossível, justamente porque contraria o princípio da publicidade processual. Todos os processos devem ser públicos. Então aqui eu resumi para vocês a questão do segredo de justiça, tá? Lembra que eu disse para vocês que o autor perdeu a ação, né? Que foi julgado improcedente todos os pedidos que ele fez? Ele entrou com recurso para o TRT e agora aguarda julgamento do recurso. Me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.